Ilana Berenhock, Cláudia. direto de Israel. Poxa, eu fiquei tão feliz quando você me falou que você ia estar aqui e que você ia arrumar um espaço na agenda para vir para conversar comigo e para contar para todo mundo o que você está fazendo. Olha, eu falo que eu demoro, mas eu arranjo um tempinho. Então, aqui estou. Falei pra você, falei, você vai ter que ter um pouco de paciência, mas cheguei, Cláudia, feliz da vida. Nossa, eu também. E aí, gente? Bom, vocês sabem que podcast foi uma ideia para fazer com que vocês pudessem ter acesso a histórias de pessoas muito especiais que eu tenho o privilégio de conhecer. Como é que a nossa história começou? O ano passado, eu tomei algumas decisões em termos de carreira, o podcast é uma delas, e a minha primeira decisão deste ano foi encontrar alguém que pudesse me ajudar a elaborar o que eu faço e me ajudar também a contar a história, porque pode parecer uma coisa assim meio estranha, só que uma coisa é o olhar de fora e a outra coisa é a pessoa se olhar, né? Então você ter alguém com experiência, competência, generosidade para fazer isso é um privilégio. Bom, aí eu já conhecia de nome Ilana, porque a Ilana é famosa há não sei quanto tempo. Ela formou, se não todas, a maioria das consultoras de imagem que estão hoje atuando no mercado. E há alguns anos fez uma transição de carreira, que daí você vai contar Sim. com mais detalhe, por favor. Mas presença executiva. Eu falava assim, só podia ser Ilana. Quem que poderia me ajudar? E a gente não se conhecia, tá? Cara de pau, escrevi no LinkedIn. E aí, na primeira conversa, eu falei, Ilana, eu preciso de alguém que me ajude a preparar o pitch. Ela falou, não sou eu. É sim. Sou fácil, né, Cláudia? É sim. E aí eu expliquei o que eu queria e era ela. E o trabalho foi maravilhoso. Obrigada. E eu recomendo Ilana para todos os meus alunos, para os clientes, porque não existe, Ilana, ninguém que chegue aos seus pés. Obrigada. De verdade. Eu tô falando, eu fui sua cliente. E eu tenho o privilégio de ser sua amiga. Sim, que bom que evoluiu, né, Cláudia? Mesmo que eu não consiga te ver todas as vezes que eu venho pra cá, eu te falo, quando dá o tempinho, né, a gente consegue evoluir. Isso que é o mais gostoso. Muito feliz. É o que eu gosto, sabe? Eu não sei, acho que talvez você tenha a mesma coisa com os teus clientes, se não é à toa que o podcast existe, é que eu acho que o grande presente do trabalho que a gente faz não é o trabalho em si, mas são as pessoas que ficam na nossa vida depois. Como é a nossa história. Como é a nossa história. E, gente, Ilana mora em Israel. Já tem quantos anos? Eu moro em Israel há 16 anos e meio. Em março eu completo 17 anos morando lá. E você quer falar como é que foi essa mudança? Você morava aqui em São Paulo? Eu morava em São Paulo e assim, eu falo assim sem pudor nenhum, foi uma grande história de amor que me levou a Israel. Meu marido é israelense e eu o conheci, me apaixonei. E eu sou uma pessoa que eu não costumo olhar muito para trás e não me perguntar, não me fico falando, ai, mas e se der errado? Não sou muito esse tipo de pessoa. Eu realmente me apaixonei e, né, e é uma pessoa que vale muito a pena estar junto e eu falei, eu vou atrás dele. E larguei tudo, mas larguei tudo é um modo de dizer que na verdade não é o que aconteceu, porque eu tô quase há 17 anos lá. Mas eu mantive meu trabalho aqui. Eu vivo lá, mas a maior parte dos meus clientes é brasileira, ou morando no Brasil, ou em outros países. Mas a minha vida gostosa é lá. Então eu tenho eu moro no campo com meu marido, meu filho, o nosso filho, uma cachorra, um gatinho. Sou muito feliz lá. E fico nessa. Antigamente eu brinco numa ponte aérea Tel Aviv-São Paulo. O mundo mudou, facilitou, né, as interações à distância,
Então eu vivo lá, mas trabalho muito com o público brasileiro, mas da minha casa lá em Israel. Eu fui cliente assim, fui toda a distância, a gente só se encontrou depois, Depois, verdade. E conta pra gente, eu falo gente porque não é só pra mim, né? Para as pessoas também. Como é que foi essa transição de carreira, né? De consultoria de imagem para um trabalho que tem uma profundidade, uma abrangência, que eu sei que você está sempre melhorando, que você está sempre aprimorando o processo, mas é que é um processo muito estruturado que você criou. Olha, eu acho que eu preciso, né, contextualizar uma coisa que eu entendi na minha vida. Eu acho que isso a gente tem em comum e a gente compartilha da mesma sensação. Como você, eu posso falar que eu trabalho na área de comunicação, né? E as pessoas acham, né? Só que comunicação, as pessoas às vezes veem de uma forma muito única, sendo um falar, uma oratória. Técnicas. Mas a comunicação é uma coisa muito ampla, né? Então eu fui estudar publicidade e propaganda. Sou formada na ECA, então já a minha formação universitária é na área de comunicação. Eu nunca atuei na área diretamente, não saí da faculdade para trabalhar com publicidade, porque na época que eu estava na faculdade eu conheci uma consultora de imagem brasileira que morava nos Estados Unidos, ninguém nem sabia o que era essa profissão. E fui estudar consultoria de imagem. Hoje você fala em consultoria de imagem, as pessoas associam a consultoria de imagem à área da moda. E eu nunca vi a consultoria de imagem como uma profissão na área de moda. Eu sempre vi a consultoria de imagem como uma profissão na área de comunicação. O vestir e o que ele comunica, né? Então, não o vestir pelo look, mas o que você está expressando a partir do que você veste. Esse foi sempre um tema que me fascinou. Essa linguagem não verbal que vem por meio do que a gente escolhe vestir, né? E todo dia a gente precisa fazer uma escolha de como a gente vai aparecer para as pessoas, a gente vai aparecer para o mundo e o que isso fala sobre nós, desde quem a gente é, mas o que a gente quer naquele dia, qual a emoção envolvida. Eu acho isso muito fascinante e nesse caso a gente usava o que a gente fala que é a psicologia dos elementos de design da roupa. Então esse tema me fascina, o que a gente provoca no outro, né? Acho que para mim isso é a comunicação, tem esse o teor, essas sensações, né? Exatamente, as sensações, que é o que eu falo, sempre fica a sensação, no final é o que fica. Só que trabalhando com a consultoria de imagem, lá atrás, eu queria saber muito o que o cliente queria passar com a roupa dele, o que ele queria comunicar. E era muito difícil para as pessoas responder essa pergunta. E eu falava, tá bom, como eu vou trabalhar o que ele vai vestir, o que ele quer comunicar, se ele não sabe como ele quer se posicionar? Então, da consultoria de imagem, eu comecei a procurar alguma coisa que na época não tinha nome, que trabalhava posicionamento. E aí, não sei quantos anos, mais de 20 anos atrás, eu descobri o personal branding, que é uma coisa que também ninguém sabia o que era. Eu comecei a consultoria de imagem 30 anos atrás, fui uma das primeiras a trabalhar com isso no Brasil, como fui uma das primeiras a trabalhar com o personal branding. Eu sou, como você falou, eu estou sempre fuçando e eu acabo, né, encontrando coisas que me fascinam. Porque o personal branding traz esse olhar para como eu me posiciono, o que eu estou querendo falar para as pessoas sobre quem eu sou, por meio de quais atributos eu quero ser reconhecido. E aí eu fui estudar isso, fiz uma pós-graduação fora, na Espanha, a primeira que existiu no mundo, fiz uma formação com William Arruda, que é o grande nome do personal branding no mundo. Ainda participo de eventos nessa temática, não é o que eu faço, mas eu brinco que eu tenho um baú de ferramentas, que tudo que eu aprendi sobre imagem está lá, sobre branding pessoal está lá. Então eu migrei da consultoria de imagem para o personal branding, mas eu comecei a ter uma crise relacional com o tema. Porque existe uma promessa no branding que para mim era meio... eu não acho que ela não se concretiza, mas ela não se concretiza sempre. E começou... Porque quando você vai perguntar o que é uma marca, e uma das definições que as pessoas dão é que uma marca é uma promessa. E ok, o branding trabalha uma promessa. Só que tem gente que não consegue entregar aquela promessa. E no fundo, o que me interessa não é a promessa. Me interessa quem as pessoas são na vida, nas relações, como elas se comunicam, como elas ocupam um espaço, como elas se comportam. Isso me fascina. E aí eu falei, gente, não é imagem, não é branding,
que nome tem isso. Né? Na verdade, eu não sei que nome tem. Eu vou sempre por nomes de aproximação. O nome mais próximo, o que eu encontrei foi a presença executiva. Eu falei, eu trabalho presença. Não a presença executiva, que muitas vezes você vai procurar e você vai achar um checklist de a pessoa que tem presença executiva, ela apresenta essas características. Não é a minha filosofia de trabalho, você sabe disso. Eu acredito que a pergunta não é se você tem presença, mas é que tipo de presença você tem. Eu sempre vou por aí. Essa é a minha linha. Tem que estar de acordo com a essência, né? Porque cada um, eu sempre dou um exemplo de uma quando você vai assistir um concerto, ou você vai assistir uma orquestra. Uma orquestra é composta de diferentes instrumentos. Você senta lá 1, 2 horas para escutar aquele concerto. Tem alguns instrumentos que são presentes o tempo inteiro. Como um piano, um violino, você escuta praticamente o tempo inteiro. Mas tem uma harpa lá, esperando o momento certo dela entrar, com uma certa ela entra uma vez só, uma delicadeza, vocês não esquecem dela. Aí no final, normalmente a hora dos instrumentos de percussão, tem um bumbo que dá uma batida muito forte. Para mim, presença é isso. Você não precisa estar lá o tempo inteiro ou nem seguir um modelo do violino ou do piano. Você pode ser a harpa, você pode ser o bumbo, mas você provoca sensações, porque a sensação da harpa não é a mesma do bumbo, não é a mesma do piano, não é a mesma do violino. E dependendo da peça que está sendo tocada, também não é a mesma sensação. Cada um dos instrumentos também, ele sozinho provoca sensações diferentes. E presença é sobre isso. Qual é a sensação? Então é muito mais o que você deixa no outro, né? E eu gosto muito disso. Eu gosto de olhar para quem... Então você fala, né, desse método que eu cheguei nele, porque eu sempre brinco, né, que sempre chega a hora do cafezinho. Então hoje em dia a gente vive num mundo que tá todo mundo quase na rede social, eu tenho certeza, né? Se não tá, se pergunta se deveria estar, né? Tem pessoas que não querem estar nesse lugar. E eu falo que a rede social se tornou um mundo do faz de conta. Porque lá você pode criar uma persona idealizada, aspiracional, do que você acha que vai atrair os outros até você. Ótimo. Tá certo? Não tá errado você pensar assim. Mas eu sempre falo, tá bom, você atraiu. E aí chega o quê? A hora do cafezinho, eu costumo brincar. Será que na hora do cafezinho a sensação que você traz para o outro é a mesma que você projetou nas redes? Porque se não for, a tua credibilidade, a confiabilidade, na hora some, evapora. Você pode conseguir o cafezinho, mas você não Exato. vai conseguir um segundo café. Ou Exato. Então, quem a gente é na ação, como a gente se comporta, como a gente se comunica, isso que a gente vai provocando no outro, que é isso que eu chamo de comunicação. Para mim é tudo isso, né? Que também é uma comunicação, é o que eu gosto de trabalhar. Quem as pessoas são quando elas vão para ação, quando elas vão para relação. Porque é assim que a gente opera no mundo. A rede social é uma parte e ela é uma coisa gravada ou registrada que já foi. É sempre um passado que está na rede social. Isso aqui é o aqui e agora. Eu adoro esse aqui e agora. E esse aqui e agora, ele influencia nos próximos passos. Eu acho isso muito fascinante. Então, eu entendi. Então, essa transição, quer dizer, esses anos olhando para tudo isso, foram me levando para esse lugar, que o que me encanta é quem as pessoas são. Quando elas entram em ação, quando elas estão se relacionando, quando elas estão ocupando espaço. Então, para mim, inclusive, a definição que eu dou para presença é que presença tem a ver com ocupar espaço, como a gente ocupa os espaços. E esse é o trabalho que eu faço. Então, quando você me pediu o pitch, não era exatamente isso. Mas eu fui muito pragmática com o pitch. Mas quando a gente começou a olhar, tá bom, para a forma que você gostaria de ocupar, você já tem um espaço, né? Mas você estava revendo como você gostaria de ocupar esse espaço. A Cláudia, né, de hoje, como é que ela vai ocupar? E eu acho que você trabalha com muita gente senior. Sim, é o grande perfil dos meus clientes, são altos executivos, diretores, C-levels, fundadores, empreendedores, empresários, é basicamente o perfil dos meus clientes. E as pessoas, elas acabam, pelo menos é o que eu acho que deve ser feito, né? Nós vamos fazendo o quê? Revisitando, para ver se tá tudo em ordem, né? Se o que nós estamos fazendo é só repetição ou se realmente é a escolha. E
E eu acho que isso faz todo sentido, né? Porque eu, hoje, sou bem diferente de quem eu era há 5 anos atrás, 6 anos atrás, quando eu fiz 50. E é que é muito difícil, Ilana, ter uma pessoa que vai escutar e que já não tem uma resposta pronta para dar antes de você terminar a frase. Que é o que acontece, não é? É isso que acontece. A gente vive na era dos gurus, né, Cláudia? Pois é. E aí, o que eu achei, assim, primeiro, eu adorava quando a gente tinha sessões, adorava, né? Era o meu momento. E também pela qualidade, né? Não só o acolhimento que você traz, né, que você trouxe para mim, mas a qualidade das provocações. Gente, não tem nenhuma pergunta fácil. Nenhuma. É sempre difícil que fala assim, ai meu Deus do céu. Nesse momento, eu vou ter que revisitar e vou ter que definir quais são as justificativas para eu escolher uma coisa ou outra. Sim. E eu acho que isso faz parte da Ilana, né? Porque eu imagino que você também faça isso com você constantemente. Sim. Mas que faz parte do trabalho e que eu sei que às vezes pode ser confundido ainda com marca pessoal, apesar de você sempre dizer que é diferente. Sim. E que eu vejo isso como diferente. Sem contar a tua experiência como professora. Sim, eu dei muitos cursos, até esse ano eu dei centenas de cursos já. Eu gosto muito de estar nesse lugar, de dar aula, de dar cursos, eu gosto muito de falar em público, eu gosto desse lugar, né, de trazer um conteúdo, mas eu gosto de provocar. Eu acho que você falou, tem muito da Ilana. Isso que você falou, desse momento que você vive, é um momento que muitas pessoas passam por isso. E eu peguei, e na verdade o que eu vou te falar não foi nem eu que criei essa fala, mas uma vez uma cliente que eu atendi, na primeira conversa que eu tive com ela, quando ela me procurou para falar do momento que ela estava vivendo, ela falou assim, Ilana, eu sinto que eu estou fazendo tudo no automático e eu gostaria de ser mais intencional. Eu falei, olha, eu amei essa sua frase, eu vou pegar ela emprestada e eu vou usar agora com todo mundo. E é isso, porque às vezes a gente está há tanto tempo fazendo uma coisa e a gente está fazendo no automático. E aí um dia a gente presta atenção e se escuta. Uhum. E você fala, gente, mas essa frase que eu falei, ela não cabe mais. Uhum. E aí você fala, ué, e agora? Eu acho que eu preciso revisitar isso. Que foi justamente o momento que você chegou, Cláudia. Você sabe falar sobre o seu trabalho, mas o que você falava já não era mais aquilo e ficou um lugar para ser ocupado. Uhum. E aí, tá bom, como eu estruturo tudo isso? Só que falar do nosso trabalho é falar sobre quem a gente é, porque o teu trabalho, outras pessoas têm o mesmo. Elas podem se definir como o mesmo tipo de profissional que você é, como o meu. Uhum. Só que é o seu jeito, é o jeito Cláudia, é o jeito Ilana e o jeito de qualquer profissional de fazer o que ele faz, que faz com que você procure uma pessoa e não a outra. Então, trazer quem a gente é, imprimir isso na narrativa, no modo de atender, no modo de conversar, ter essa clareza sobre quem a gente é e que muito passa perto da marca pessoal. Por isso que eu falo, Uhum. né, eu falo, não é isso que eu faço, mas é assim, quem é você na presença, Uhum. que na hora que você vai escrever uma bio sobre quem você é e para colocar de repente no LinkedIn ou se apresentar em algum lugar, ela já passa essa mesma sensação de quem você é na presença. Aí eu digo que eu faço sim um pitch. Nesse sentido eu faço. Uhum. Por isso que eu preciso ir tanto a fundo quando eu vou fazer um trabalho com um cliente. Porque às vezes não é na linha da tua fala, mas nas entrelinhas a tua história aparece, os teus valores aparecem, a tua visão de mundo aparece, a visão do trabalho que você realiza, do que você acredita sobre as pessoas, sobre o que acredita sobre o mundo, tá tudo lá. Uhum. Então, se a gente vai usar essa palavra, né, que hoje em dia todo mundo usa, que é a autenticidade, é uma expressão autêntica nesse sentido, né, da gente olhar para quem a gente reconhecer quem a gente é e falar, se sentir bem na nossa própria pele e falar, olha, é isso que eu trago, é isso que eu faço. Então, foi o que a gente fez.
E tem uma questão que nós somos o resultado da nossa biografia, né? E não dá para pegar algo pronto de prateleira e falar, então passo 1 é esse, passo 2, passo 3. Isso também a gente tem muito em comum, né? Com relação à customização, Sim. não ficar repetindo aula, né? Cada turma tem uma necessidade diferente, não é à toa que a gente se deu bem, entende? E eu vejo também no mercado, né, uma admiração por você. Sem contar que vira e mexe, eu falo assim, eu tô fazendo trabalho com a Ilana, né? Na época, eu fui aluna da Ilana. Eu falei, gente, parece que todo mundo foi aluna de Ilana, né? E essa admiração também deve levar a pedidos como, existe uma formação para fazer o trabalho que você faz, não é? Você já deve ter escutado isso também. Na época da consultoria de imagem e do personal branding, eu até formava pessoas para trabalharem com os métodos que eu tinha criado. Mas hoje não mais. Dá, né? Não mais porque uma vez uma aluna minha me pediu para ser minha estagiária. Uhum. Eu falava, não vou te dar estágio. Ela falou assim, não, mas eu quero ser sua estagiária. Eu falei assim, mas eu não vou te pegar como estagiária. Ela falou assim, mas eu quero aprender com você. Eu falei, mas você não vai aprender nada, porque o que eu sei, eu não sei nem como eu sei. São coisas que são anos de experiência, uma sensibilidade, um olhar, uma percepção, que isso eu não tenho como transmitir. Sabe aqueles insights que você tem, aquele feeling? Intuição, às vezes né? é uma intuição, né? É uma intuição. É uma intuição que vem de muita bagagem, né? Quando a gente pensa em pensamento analítico e intuitivo, o pensamento analítico é aquele que você aprende na sala de aula e o intuitivo é o que a experiência ensinou. São muitos anos fazendo isso. É claro que eu vou para a sala de aula, mas a sala de aula, ela se encaixa numa bagagem de vivência, de ter conhecido muitas pessoas, que eu acho que nosso trabalho tem isso em comum. Quantas pessoas você já atendeu? Então, você tem um espectro tão enorme de personalidades, dilemas, jeitos de ser, de se comunicar. Então você vai pegando, você vai sacando, né? E aí tem uma coisa que você falou sobre mim, que é uma coisa que eu acho que é muito perigosa, né? Para quem tá com, né? Se eu for contar os anos de estrada que eu tenho desde que eu comecei a consultoria de imagem, eu tô há 30 anos fazendo o que eu faço com todas essas evoluções. E é o lugar da pose do expert. E eu acho ele um lugar perigoso para quem tem muitos anos de estrada. Ele é perigoso para quem tem poucos, para quem tem muitos, porque quando você chega nesse lugar, você para de escutar, você para de observar, porque você acha que você já sabe. Essa frase não é minha, tá? E você para de perguntar. E aí você fica essa pessoa que é o guru, né? Então eu te falo o que fazer, né, em 2 segundos. Eu não sei quem você é. Eu preciso descobrir quem você é. Me conta, você sabe quem você é. Eu não posso, olhando para você, querer adivinhar. Então, eu gosto de fazer perguntas, Cláudia. Você falou que elas são difíceis, mas eu gosto. São difíceis. Perguntas difíceis, respostas difíceis. Mas tem uma questão também que eu acho que no mercado pode ter esses gurus. Mas, por exemplo, a gente nunca estaria nesse lugar. Você e eu, essa coisa dessa arrogância de eu sei tudo, já tenho muitos anos de estrada, acho que não combina. Não combina com você... E nem comigo, Ilana, porque a gente está sempre estudando, está sempre revisitando, está sempre ampliando. E por mais que, ok, nós fizemos bastante, estudamos bastante, temos bons resultados, mas aí quando entra o novo, eu me sinto estagiária. De novo. Você também. Sim, não é? Sim. Quando um conteúdo novo entra, nossa, é algo novo na matriz. Sim, sim. E eu acho que essa insegurança, né, ou esse cuidado, eu acho que a gente já não fica tão mais insegura, porque a gente já passou por muita coisa, mas o cuidado permanece, não é isso? Eu vejo isso em você também. Sim, sim. Existe uma responsabilidade muito grande no nosso trabalho. Gigante. Muito grande. Então, para você falar alguma coisa para um cliente, você tem que estar muito certo do que você vai falar, porque os clientes estão lá, eles consideram você uma pessoa que vai trazer uma resposta, vai trazer uma informação que eles vão vai aplicar. fazer uma mágica.
né? E vai fazer uma mágica. E às vezes você faz, Às vezes né? sim. Porque às vezes você fala uma coisa que faz aquele giro que a pessoa precisava. E eu acredito em magia. Eu também. realmente adoro magia. Eu gosto desse lugar da magia. Eu acho que tem isso. Mas eu não sei o impacto que uma frase minha pode ter em você. Uhum. Mas às vezes ela tem um impacto gigantesco. Isso é uma responsabilidade muito grande. Então, eu não posso ser descuidada com isso. Eu preciso ter muito cuidado com o que eu falo para as pessoas. Então, eu só vou falar aquilo que eu tenho muita certeza que é o momento certo de falar, é a coisa certa de se dizer. Não é porque eu vou ter muita certeza que é a coisa certa. Uhum. É que envolve várias coisas que você está pronta para escutar. Sim. E tem hora certa, né? Às Tem. vezes a gente percebe que algo tem que ser dito, mas a pessoa não tá pronta ainda. Exato. E aí espera um pouquinho, que daí chega, às vezes esse movimento até acontece ao contrário. Sim. Né? Hoje eu estava com uma cliente, até de manhã eu atendi uma cliente, que o que eu falei para ela hoje, depois de umas 5 conversas que eu já tive com ela, eu já sei disso desde o primeiro encontro que eu tive com ela. Isso a experiência nos traz, né? Mas eu não podia falar antes, eu só pude falar hoje. Uhum. Era o momento certo. Até saber que tem que esperar que cada um tem o seu tempo. Agora, uma coisa, porque você sabe que eu sou super fã também da forma como você escreve. Eu já te falei isso algumas vezes. Gente, se vocês não seguem Ilana no LinkedIn, por favor, tá? Os textos dela são maravilhosos, maravilhosos. Mas conta alguns casos ou em que situações que as pessoas podem te procurar? Né? Em que momento, em que contexto? Porque às vezes também tem a questão de, nossa, não, acho que ela é muito para mim, sabe? Você sabe que eu tô em sala de aula, eu sempre falo, é Ilana, e com autorização tua, Sim. eu passo o teu contato. Quem são essas pessoas? Olha, se eu vou para o tema da presença, tá? Porque isso é uma das coisas com as quais eu trabalho. Tem 2 questões na presença que são muito frequentes, né? Eu falo que presença é sobre ocupar espaços. Uhum. O que eu vejo, Cláudia, 2 situações acontecem. A primeira é que, eu sempre brinco, o espaço está lá te esperando, as pessoas param na porta, o espaço é delas, não é para mais ninguém ocupar, e elas não entram. Elas param na porta e ficam olhando para aquele espaço. Elas não se sentem prontas. Eu, inclusive, um dos termos, né, eu criei esse conceito do quaseísmo. Uhum. A pessoa se sente quase pronta, ela lê todos os livros, faz todos os cursos, tá sempre quase lá, mas ela para na porta. E esse é um momento que traz as pessoas até mim. Que tá bom, então vamos lá, vamos ocupar esse espaço. Ok. Então, essa é uma das primeiras situações que eu, com pessoas que eu trabalho, tá bom, elas precisam desse empurrãozinho que você falou. Outro momento é que as pessoas já estão no espaço, mas elas não sabem como elas estão ocupando. Elas estão lá meio que sem uma intenção. Elas estão a esse automático intenção que eu tinha falado antes. Então, a gente vai olhar como ocupar esse espaço. Então, a gente vai olhar para o jeito dela operar no mundo. Eu gosto muito de usar, eu tenho usado muito isso eu comecei a usar depois que a gente fez o trabalho, que eu olho muito para como o modo da pessoa operar, qual é o teu modo de operar no mundo, quais os espaços que você está, quem são as pessoas que estão lá e o que você quer de tudo isso. E a gente vai olhar para o teu modo de operar e ver o que é trunfo e o que você precisa desenvolver. E aí a gente vai ver então como as pessoas passam a ocupar o mesmo espaço, mas que gere uma leitura diferente sobre elas, que é muito um trabalho que eu tenho chamado de visibilidade estratégica, e não é uma visibilidade da rede social, é como ela é vista pelas pessoas que estão ao redor. E aí a gente vai fazendo esses ajustes, tá? Para gerar uma percepção diferente, porque as pessoas vão muito no automático, e às vezes elas acham que o que é trunfo delas já não vai levar elas para lugar mais nenhum além de onde elas chegaram. E elas não reconhecem outros trunfos que às vezes elas não estão colocando em ação. E o meu trabalho entra muito nisso. E como tornar aquilo visível. Como tornar uma coisa que não é tão visível e trazer para essa camada visível que vem pelo comportamento, pela comunicação, etc. A maioria já é mais sênior. Porque são pessoas que já conquistaram muita coisa, né? Tem cargos altos, mas que falta algo para esse próximo passo. Normalmente está relacionado à carreira.
Às vezes não é um próximo passo, Tá. mas às vezes mudam os stakeholders, muda a dinâmica. Tudo que ela conhecia e que funcionava muito bem, existe alguma mudança de peça que desestrutura. E ela já não sabe mais como operar naquele lugar. Gente, vale super a pena. Super. E se você puder deixar uma mensagem para as pessoas com relação à forma como você vê o mundo, a forma como você vê o trabalho. Olha, acho que a gente já conversou bastante sobre isso, Cláudia. Eu sou uma pessoa que eu tenho 2 perguntas que me guiam. Essas perguntas são: e o que mais? E se? Eu gosto sempre de ver o que existe além daquilo que a gente diz que a gente é e do que a gente pode. Eu realmente acredito que eu não gosto de um olhar eu sou engessado para a vida. Por isso que eu falo modo de operar, tá? Eu até uso essa linguagem que a gente vamos olhar para o modo de operar, vamos descobrir outros modos de operar. Eu acho que a coisa mais gostosa da vida é a gente se descobrir além daquilo que a gente acreditava que a gente era. E o meu trabalho é para isso, é para levar as pessoas a se descobrirem, se olharem de outras formas. E para isso a gente precisa ter um olhar muito generoso sobre nós mesmos. Não sendo tão críticos, não sendo tão duros e acreditando que a gente pode se experimentar, pode brincar e que a gente pode abordar isso de uma forma leve. Nada vai acontecer. Você falou do LinkedIn, eu escrevi justamente ontem um post sobre meu gato novo. Meu gato é um filhotinho, acho que tinha 3 dias que ele estava na minha casa, ele já queimou o bigode na chama do fogão. Ele não para de explorar, ele não para, ele tem uma curiosidade, ele tá brincando o dia inteiro, e então ele já destruiu o rolo do papel higiênico, já queimou o focinho, né, no bigode na chama do fogão, ele entra em todos os buracos, ele pula lá no alto, ele quer fugir de casa, ele ainda não pode sair, ele senta na janela o dia inteiro olhando para fora. É um olhar encantado para tudo que está ao redor dele. E a gente vive num automático que a gente perdeu esse encantamento. Para quem a gente é, por tudo que a gente pode realizar, eu acredito muito nisso. Como eu te falei, eu acredito em magia. Um dos hashtags que eu sempre usei foi Magic Moments. Eu sempre estou em busca, eu sou uma caçadora de Magic Moments. Mas Magic Moments é como a gente enxerga. Não é um momento que acontece. E eu acho que quando a gente começa a se ver e se permitir ser de um jeito mais leve e se sentir bem na nossa própria pele, a vida se enche de Magic Moments. Eu posso falar que eu faço um trabalho com altos executivos de nível alto, C-levels, toda essa terminologia corporativa, mas no fundo, é gente como a gente, sabe? São pessoas que estão querendo se realizar, que estão querendo viver momentos de felicidade, plenitude. Então, eu posso ter toda essa terminologia técnica, corporativa, profissional para falar o que eu faço, mas no fundo, eu faço o que eu faço porque eu quero ver um mundo e eu quero viver num mundo em que as pessoas se sintam livres para ser quem elas são e assim atingirem aquilo que é importante para elas na vida. Então, se é isso que eu posso deixar como mensagem, desde a consultoria de imagem até o que eu faço hoje, eu posso ter mudado de título, me recolocado, mas o porquê eu faço o que eu faço não mudou. Eu quero viver nesse mundo em que as pessoas se sintam livres. Fora da caixa, sem obedecer. E se elas forem felizes e livres dentro da caixa, que sejam também. Por escolha. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada.